Paz, Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 11, o nosso tema é Paulo responde questões a respeito do casamento. Nessa lição nós vamos ver algumas questões sobre o casamento, motivações que levam as pessoas a casarem, motivações erradas, normalmente são motivações erradas, equivocadas, que as pessoas se casam, se unem a outra e depois, infelizmente, acontece coisas que não precisaria acontecer se a pessoa não tivesse se equivocado em relacionado ao casamento. Nosso texto do dia que está em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 9, diz assim: Mas se não pode conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Aqui, o apóstolo Paulo, claro, está aconselhando as pessoas que não conseguem conter o seu impulso sexual, alguma coisa, claro, desse tipo, deve se casar. Mas não é casar com qualquer pessoa apenas para satisfazer o seu desejo sexual. Não, tem que casar com a motivação de constituir, claro, constituir uma família, mas também fazer outra pessoa feliz, ter um lar feliz, ter companheirismo, ter compreensão. Porque se for casar só para fazer sexo, não case. É melhor você ficar... Mas o apóstolo Paulo falou que é melhor casar do que abrasar-se. O problema é que, se for só essa motivação, o que vai acontecer é a promiscuidade no casamento, porque você não vai conseguir se satisfazer com a sua mulher, aí depois vai querer buscar outros meios para poder se satisfazer. Mas é claro, isso é uma das coisas que incentiva, sim, as pessoas a casarem, principalmente o jovem, claro, porém, não tem que ser a única coisa. As pessoas têm carências, e às vezes a carência não é só o sexo, a carência gira em torno de outras questões também. Na nossa síntese, o casamento deve ser no Senhor, bem planejado e realizado de forma segura para amenizar as dificuldades de uma vida a dois. Com certeza, nós temos que proporcionar um lar abençoador e abençoado para nossa esposa e, claro, a esposa também para o marido. Veja bem uma coisa, eu já comentei isso em outros vídeos e guarda bem isso, você não casa para ser feliz, você casa para fazer o outro feliz. Se o casal estiver com essa mentalidade, com certeza, meus irmãos, com certeza o lar vai ser feliz. Por querer ser você, se a pessoa só ela quiser ser feliz, é egoísmo. E claro, a pessoa vai querer só para ela, não vai querer falar nada para o outro. Os dois, quando existe o casamento, são duas pessoas. São duas pessoas que precisam se sentir felizes, satisfeitas com o companheiro, ou no caso com a companheira, e sentir-se bem, sentir-se na presença de Deus. Dificuldades vão ter, situações vão ter, discordâncias vão ter, porque são duas pessoas. Porém, tem que haver companheirismo e também compreensão. Amém? Texto bíblico, 1 Coríntios capítulo 7, do versículo 1 ao 14. Ora, quantas coisas que me escrevesses, bom seria que o homem não tocasse em mulher. O apóstolo Paulo, ele começa essa passagem bíblica dizendo, é bom que não tocasse em mulher. Mas já que vai tocar, é melhor casar. Mas ele não fala somente, vai lá e casa e se satisfaz, está tudo certo. Não, o casamento exige responsabilidade, existem parâmetros para que o casal possa seguir. Existem coisas, depois que casou, esquece vida de solteiro. Acabou esse negócio, é minha vida, meu celular, é minha privacidade. Você não tem mais privacidade. Ah, meu irmão, mas você está falando isso? Nossa, conheço o casal. Não, que não Irmão, quando é uma carne só, é uma carne só. Esses casais que ficam, a minha privacidade, eu desconfio da felicidade deles. Eu desconfio. Não, claro que a gente não está aqui para julgar. Mas o casamento tem que ser uma coisa aberta entre o casal. Entre o casal. Uma coisa aberta. Em que sentido? Em todos. O seu telefone, a sua privacidade não tem. É tudo compartilhado com a sua mulher. E assim vice-versa. Não tem esse negócio, minhas coisas, meus e-mails, ninguém pode ver o que tem aqui. Não, a sua mulher tem que ter todo o acesso ao que você tem no seu telefone. E também, claro, o homem tem que ter todo o acesso ao que a mulher também tem. Se quiser ter, porque às vezes nem precisa. Nem precisa, irmão, ficar vasculhando. Quem vasculha a vida do outro é porque não tem confiança no outro. Porque o outro também tem que estar lá à disposição de quiser saber qualquer coisa. Quem faz isso não tem, é uma pessoa que não tem uma confiança na outra.
e uma pessoa insegura. Esse é o grande problema de casamentos hoje, acabam se tornando, são feitos de pessoas inseguras, de uma para com a outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu. O apóstolo Paulo, claro, alguns dizem que ele foi casado, outros, pela forma que ele fala, mas ele fala aos solteiros como eu. Era bom se ficasse para não ter problema, desavença, mas ele sabe da necessidade de um homem ter uma companheira e de a mulher também ter um companheiro. Claro, meus irmãos, nós sabemos, sim, claro, isso é uma coisa nítida e óbvia para todos. É muito mais fácil a mulher conseguir ficar sozinha do que o homem. Isso é uma coisa fácil de entender, né? Então o apóstolo Paulo ele fala nessa questão e ele diz, olha, vamos ficar solteiro como eu. Mas ele sabe que como as pessoas querem, e é bom que as pessoas tenham famílias, e claro, meus irmãos, tem dificuldade, tem problema, tem discordância, porém também tem momentos de companheirismo, tem momentos abençoadores. Claro, quando você casa com a pessoa certa, não faça a escolha errada, case com a pessoa certa. E se com a pessoa certa já tem problemas, imagine se você casar e se relacionar com a pessoa errada. Pense bem. Os membros da igreja em Corinto tinham muitas dúvidas a respeito de várias coisas, inclusive a respeito do casamento e da castidade. Graças aos questionamentos deles, nós temos registrado no cânon bíblico várias orientações sobre o assunto. Paulo recomenda o casamento como um projeto de Deus e algo bom. Ele não está dizendo que não é para casar, ele está recomendando que é algo bom. E é algo maravilhoso casar, irmãos, é muito bom casar, claro. Entretanto, ele inclui algumas regras para que o matrimônio seja benéfico para a vida espiritual do casal e das famílias envolvidas. Com certeza, claro. Às vezes vai ter discordância, vai ter situações, mas isso são coisas que acontecem. São coisas naturais da vida e que tem a possibilidade de acontecer mesmo. O casamento é bom. Tópico 1. O relacionamento sexual é para o casamento heterossexual e monogâmico. A igreja em Corinto havia se tornado uma das maiores daquela região e os padrões morais dos novos convertidos eram bem diferentes do estilo de vida das outras pessoas que moravam na cidade. Então nós temos um estilo de vida diferente. Mesmo que o homem sabe, meus irmãos, o homem sabe que casar, é claro, nosso casamento é ocidental, é com uma mulher só. No Oriente, alguns países do Oriente Médio ainda tem aquela questão de o homem ter esposas, né? Mas aqui no começo nem sempre foi assim, né? Então hoje nós entendemos que é melhor que o homem case com uma mulher só, apenas uma mulher. E através dela, claro, venha constituir família. E tem que ser heterossexual, irmãos, ou seja, homem e mulher. Mulher com mulher não é casamento, homem com homem não é casamento. Por quê? Porque casamento se constitui estado. E duas pessoas do mesmo sexo não constitui estado. Aí você vai dizer, mas e se a pessoa for infrutífera e não conseguir gerar? Deus pode fazer um milagre e gerar, mas não é assim a natureza das coisas. Homem com homem e mulher com mulher. Sabemos que não. Paulo recomenda o casamento. Ele afirma que bom seria que o homem não tocasse em mulher. Ele recomenda, ele fala que o casamento é bom. O casamento é bom mesmo, é maravilhoso, irmãos, mesmo que tenha dificuldade. Porque se a pessoa ficar sozinha, ela fica angustiada também. Tem situações, se você tiver a oportunidade de casar e você sentir que é de Deus essa pessoa, mas a pessoa isso, a pessoa aquilo, mas você sabe que é essa pessoa certa para você, casa mesmo, invista no relacionamento, vai para frente. A prática da abstinência sexual e do celibato é para solteiros. Irmãos, depois que casa, a pessoa tem um relacionamento sexual, claro, não vale tudo em quatro paredes, as pessoas têm que saber bem disso. Porém, a abstinência sexual e o celibato é para os solteiros. O casal, ele pode sim ter uma vida sexual ativa e pode sim fazer quantas vezes ele quiser se relacionar com a sua mulher sexualmente, ele pode se relacionar e vice-versa. É claro, tiver afim, o outro também tiver e pronto. Isso é liberdade, meus irmãos. Aí sim a liberdade de você fazer sem peso na consciência, de fazer sem estar com aquele negócio, né? Eu nunca fiz, graças a Deus, eu casei virgem, mas as pessoas com certeza sentem este peso, porque se não sentissem este peso, não estava com as vidas tão dificultosas como muitos estão vivendo.
No tópico 2, a indissolubilidade do casamento, o ideal original do casamento. O ideal é que o casal se una, constitua uma família e seja feliz para sempre. Esse é o ideal, irmãos. Olha, maravilhoso. O ideal é constituir família e ser feliz para sempre. Mas nós sabemos, sim, que existem na vida das pessoas e na nossa vida também situações, questões, dificuldades, crises. Existe, com certeza existe. Porém, se você estiver com a pessoa certa, se você estiver com um casamento que Deus preparou, não é profeta vir profetizar casamento não, meu irmão. E você fala, nossa, esse é o fundamento. Pode ser que o profeta ele profetize, mas como complemento, uma coisa que você já saiba. E que você, depois que profetizar, você não procure se forçar a acreditar, mas sim acredite naturalmente que aquilo é de Deus mesmo. Então, o ideal é sim que o casamento seja uma coisa feliz. Sabemos que vem crises, porém, Deus sempre ajuda aqueles que buscam estar fazendo a sua vontade. Amém? O casamento com um descrente antes da conversão, né? Existia muitas essas questões lá na igreja de Corinto, porém, isso não quer dizer que a pessoa descrente casou com a pessoa crente, ou eram os dois descrentes, um se converteu e o outro não quer se converter. Isso não quer dizer porque a pessoa tem que se separar, né? Isso não quer dizer, a pessoa não pode se separar por isso. Agora, se aquela pessoa que não é convertida, ela quiser se separar, você está livre. Você está crente, você não quer se separar dela porque você sabe que Deus tem uma obra na vida dela. A gente vai falar mais para frente sobre a prostituição. Mas você sabe que Deus tem uma obra na vida dela, que Deus quer salvar ela, que você está orando por ela, está buscando a Deus para quê? Mas se a pessoa falar, eu não quero mais, não tem problema, irmão. Deixa a pessoa ir. Deixa a pessoa ir e que não, você não está em pecado. É a pessoa que tomou essa decisão. Era assim que alguns da igreja de Corinto tinha como dúvida. O divórcio não faz parte do plano original de Deus. Deus não quer que o homem se separe. A única coisa que dá condição para que haja uma separação, haja um divórcio, é por meio de prostituição, ou seja, de adultério. Se a pessoa, um dos cônjuges, cometeu adultério e o outro não consegue conviver com isso, se separe. Porque às vezes as pessoas cometem esse tipo de delito e a outra consegue conviver, consegue perdoar, esquece no sentido de não lembrar sem sentir dor e ter uma vida boa, né? Razoavelmente boa. Claro, fica manchada. Porém, a pessoa consegue, mas tem pessoas que não conseguem. Então, separa, divorcia. Também se vai ficar, continuar para ficar jogando na cara, é melhor se divorciar. Então, essa é a abertura que Jesus dá acerca do casamento para o divórcio, né? Quando está casado, tem uma possibilidade, é uma questão que dá, não vou dizer a oportunidade, mas dá a condição para a separação é através do altar. Jesus disse, aplique o dedo do seu coração, então, claro, Jesus sabia que seria difícil para perdoar e conviver com isso, então ele foi bem claro nessa questão. Tópico 3. O casamento não deve ser usado como fuga. O casamento não pode ser usado como uma fuga para a solidão. Então, aí é a questão que a gente vai entrar na questão da motivação para o casamento. O casamento não pode, eu tô sozinho, solitário, eu vou casar para ter uma companheira, Isso é bom, meus irmãos, é bom, mas isso não pode ser fundamento para o casamento. Não pode ser fundamento para o casamento. A questão do companheirismo é um complemento daquilo que a pessoa já tem, daquilo que a pessoa pode possuir, pode ter, com certeza, mas não é fundamento. O casamento ele não pode ser usado, e isso não pode ser uma motivação, falar só vou casar para ter alguém comigo do meu lado. Não, meus irmãos, não é só isso. O casamento envolve muitas coisas. Na parte 2, o casamento não pode ser usado como fuga da tentação sexual. Esse é um problema muito complicado. Por quê? Porque o jovem, ele casa para ter relação sexual, irmão. Eu também já fui jovem e a gente sabe que é isso. O jovem quer casar mesmo é para ter relação sexual, porque já não pode ter quando é solteiro, então tem que ser, só pode ser como casado. Então tá na flor da pele lá, os hormônios
a milhão e ele quer mesmo. Então essa é uma motivação. Claro, falando para jovens, parece ser, não, que a verdade muitas vezes é ouvida, mas não seguida. Então, jovem, saiba, não é porque ela é bonitinha ou ele é bonitinho e que você fala, não, nossa, imagina. Não, não case por isso. Procura, claro, estudar um contexto do casamento. É bom que todos os que forem casar é necessário, teria que ser obrigatório dentro da igreja o pastor dar um discipulado para o casal. Eu sei que nem todos têm essa oportunidade. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade, pastor Natanael, ele me discipulou, tanto eu quanto a minha esposa, acerca do casamento. E quando ele começou a falar de coisas do casamento, eu falei, meu Deus do céu. E ele chega na última parte, ele diz, olha, é a hora de desistir agora. Então, quer ir para frente, o casamento é isso. Vocês querem ir para frente? E a gente decidiu ir para frente, estamos bem, graças a Deus. 11 anos vai fazer de casado e é uma bênção. Eu sou uma bênção, eu creio na vida da minha esposa e minha esposa com certeza é uma bênção na minha vida. Porém, o casamento não pode ser essa motivação. Então tome cuidado se é só isso que você quer do casamento. Porque se é só isso, vai ter a lua de mel, vai ter dias, e quando começar a ver as crises, não é só com relação sexual que resolve, não. É com companheirismo, com conversa e com compreensão que se resolve crises no casamento. Amém? Parte 3. O casamento não pode ser usado como fuga das dificuldades da vida. A vida tem suas dificuldades, angústias, sofrimentos e varia de pessoa para pessoa. Eu conheci uma pessoa que ele quis casar só para se ver longe, só para não viver as dificuldades que a sua família estava vivendo, ou seja, seu pai, sua mãe e seus irmãos. Então, ele se viu desesperado para casar, ele achou que casaria seria bom, e ele tem um problema na sua mão há 17 anos. 17 anos que está... Por que não separa? Não sei, né? Não teve assim, já teve um ato de infidelidade dentro do casamento, porém, resolveram não se separar, mas vivem infelizes. Parece que um não suporta o outro. Essa pessoa, esse no caso, no momento era jovem, se separou porque não queria passar pelas dificuldades que a família dele estava passando, ou seja, seus pais e os seus irmãos. E ele decidiu fugir dessa situação e casou por emoção, por vontade, por coisa, e está e vive uma vida infeliz. Eu digo porque eu o conheço de perto. É infeliz a vida dele, é infeliz. Mesmo depois de ter tido filhos, continua infeliz há 17 anos. Deve ter ficado um ano ali de felicidade, porém a sua vida é uma vida infeliz. Então tome cuidado com a pessoa que você vai casar. Eu já, infelizmente, já presenciei muito casais dentro da igreja, pessoas que teve casamentos lindos, maravilhosos, tipo conto de fadas, e não durou um ano, não durou um ano e meio, não dura 2 anos, não dura 5 anos, há infidelidade, há um monte de coisas ali, e a pessoa se separa. Então ore, casamento não é brincadeira, casamento é um passo muito sério que você vai dar na sua vida, amém? Então saiba, ore a Deus, só o Senhor consegue conhecer a outra pessoa. E o Espírito Santo de Deus vai fazer você sentir paz se for você casar com essa pessoa. E se não for para casar, vai ter muita dúvida e muita coisa. Se tiver na dúvida, não case, não case. É melhor esperar até que realmente venha sentir paz. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. A nossa conclusão da lição de hoje ficou evidente que o casamento é bom, abençoado por Deus, né? Então ficou evidente, que o casamento é bom e abençoado por Deus. É nós que fazemos do casamento uma coisa complicada e até muitas das vezes uma coisa penosa. Amém? Você ainda que não é inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.